pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês a resolução do último desafio. Desafio esse que trabalhou geometria plana, mas um exercício nada convencional. Exercício esse que eu tirei do banco de questões da OBMAP de 2011. Questão essa que eu já conheço há bastante tempo. Porém, a estratégia de resolução não é nada convencional. Se você é um aluno aí de pré-vestibular, por exemplo, você provavelmente tentou trabalhar com um sistema de equações, fez várias contas e provavelmente ainda dificilmente chegou em algum lugar com, vamos dizer assim, com facilidade, né? Porque realmente, se você for por a ideia do sistema de equações, você faz bastante conta e talvez aí você fique em círculos e não chegue em nenhum lugar. Exercício como esse é aquele tipo de exercício que eu sempre falo para os meus alunos, que quando você pega um exercício como esse, você consegue resolver ele de duas maneiras. Ou se você tem bastante tempo para resolver, e aí você fica quebrando a cabeça, vai mexendo várias estratégias, ou você tem que ter visto algo parecido. Caso contrário, entra naquele ponto fora da curva que tem aquela genialidade de pensar, mas ainda assim eu fico imaginando como é que esse cara aqui faz um exercício como esse. Será que ele já viu antes algo parecido ou se realmente foi fruto de extrema genialidade? É algo se pensar e algo até interessante, bem discutível, né? Podemos assim dizer. Quem sabe um dia a gente não faz uma live aí para bater um papo a respeito desses pontos, né? Desses tipos de exercícios, desse tipo de gente que são fantástica, que faz com que a matemática seja extremamente divertida e curiosa ao mesmo tempo. Diante dos comentários que a gente teve aqui na publicação lá na comunidade, né, onde eu trago sempre os meus desafios, alguns falaram assim, esse aqui é um exercício clássico, basta você fazer uma rotação de 90 graus do triângulo APD, né, em relação por exemplo, a esse ponto aqui. Eu digo sim, é verdade, essa é a ideia do exercício. Porém, conversando com outros colegas, com outros amigos aí que estão sempre presentes nos nossos desafios, falaram sim que é algo que é sempre interessante. Busque triângulos isósceles, essa é a ideia. Buscar sempre triângulos isósceles, porque eles a gente consegue trabalhar com ângulos. Então essa foi a ideia, esse é o objetivo do exercício. Beleza? Então é isso, pessoal. Então bora lá resolver o nosso exercício. Ele dava um quadrado ABCD, um ponto P, de modo que a distância de P até A vale 1, de P até 2 vale 2, de P até D vale 2 e de P até C vale 3. E ele pede para você encontrar a medida deste ângulo APD, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para determinar essa medida que eu estou aqui chamando de alfa? Então, utilizando a ideia, tudo aquilo que todo o pessoal falou e, é claro, teoricamente, a resolução mais adequada para esse exercício, a gente constrói um triângulo congruente a ele aqui nesse ponto. Por quê? Vamos pensar comigo, ó. Esse lado aqui é o lado do quadrado. Então, eu posso, por exemplo, pegar o lado do quadrado e desenhar esse triângulo aqui embaixo, sem problema nenhum. Ou seja, eu desenhei esse triângulo APD aqui embaixo, ou seja, um triângulo congruente. Vamos chamar esse cara aqui de P'. Esse aqui ainda vai ser medida 1 e esse aqui vai ser medida 2. Pense, já que esse quadrado, né, que esse lado aqui é do quadrado, esse lado está fixo, ele é um valor já conhecido, então ele está aqui embaixo. Então significa que eu posso pegar esse triângulo e desenhar ele aqui, sem problema nenhum. E aí o que é interessante, né? A gente entender que quando eu faço essa congruência, a gente criou uma rotação de 90 graus. Por que a gente criou uma rotação de 90 graus? Vamos pensar assim, ó, digamos que esse ângulo aqui seja um ângulo X, digamos assim. E esse daqui vai ser o quê? Um ângulo Y. Então, se você observar, X mais Y é igual a quanto? É igual a 90 graus. Porém, como eu construí um triângulo congruente, significa que esse ângulo X ele está aqui embaixo também. Então, Y mais X apareceu aqui, ou seja, o triângulo PDP', ele é um triângulo retângulo, porque aqui embaixo eu vou ter um ângulo de 90 graus. E essa é a sacada do exercício, né? Perceber que o triângulo PDP', depois que você faz essa rotação, ele é um triângulo retângulo. E aí isso ajuda e muito o nosso exercício. Por quê? Ó, vem comigo. Então, entender a ideia aqui, eu peguei esse triângulo APD, construí ele aqui embaixo, ou seja, criei esse ponto P'. Aí, a partir desse ponto P', a ideia é perceber que isso é equivalente a fazer uma rotação desse triângulo aqui em 90 graus em relação a esse eixo aqui, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Eu vou, então, criar o triângulo PDP', onde esse triângulo possui um ângulo de 90 graus. Se ele possui um ângulo de 90 graus, esse triângulo é um triângulo retângulo. E eu vou conectar aqui o ponto P'. Então, conectei aqui esse ponto P'. E aí, o que vai acontecer? No caso, pessoal, esse ângulo aqui, então, essa medida é igual a essa. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, então significa que esse ângulo aqui é de
45 graus. Esse ângulo aqui é de 45 graus. Uma coisa que a gente pode falar, né? Pô, Walter, então já está pronto. Será que esses pontos estão alinhados? AP', será que eles estão alinhados sobre a mesma reta? A ideia é você perceber que sim, porque aí no caso a gente teria alfa igual a 135, matou o exercício. Mas como eu construí esse triângulo aqui embaixo, bastaria eu, por exemplo, encontrar esse ângulo daqui, porque é o mesmo triângulo, só que está em local diferente. Então eu já tenho uma parte dele que é um ângulo de 45 graus. E aí o que acontece? Observe que aqui você tem então o triângulo, né? O triângulo PDP', que é um triângulo retângulo isósceles, então significa que a distância de P até a P' é a diagonal de um quadrado, que é lado raiz de 2, ou seja, 2 raiz de 2. Então, se você tem aqui, por exemplo, o triângulo P'C, ele é um triângulo na qual eu vou verificar se vale o teorema de Pitágoras. Então, o que eu pego? 3 ao quadrado é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado mais quem? 1 ao quadrado. Observe que 3 ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 9, igual 2 raiz de 2, 4 vezes 2, isso aqui vai dar 8, 8 mais 1, isso aqui é igual a 9. Ou seja, nesse triângulo P'C, ou triângulo P'C, vale o teorema de Pitágoras. Se vale o teorema de Pitágoras, ele é um triângulo retângulo e o ângulo de 90 graus está oposto ao maior lado, que no caso é aqui. Então significa o seguinte, que este ângulo aqui, ó, é todo o ângulo que eu queria. Então realmente ele vai ser 45 graus mais 90 graus, ou seja, ele vai ser igual a 135, tá bom? Então esse ângulo inteiro aqui é 45 graus mais 90 graus, então isso aqui dá um total de 135 graus, que é, então, a resposta do nosso exercício. Beleza, então, pessoal, é isso. A estratégia, então, é busque triângulo isósceles. Aí esse triângulo isósceles, se ele vier a partir de uma rotação de 90 graus, é perfeito, porque você consegue trabalhar aí com teorema de Pitágoras, você consegue trabalhar com coisas conhecidas. Caso contrário, busque triângulos isósceles para trabalhar com ângulos dentro de figuras planas. É isso, então. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado da sacada aí desse tipo de exercício. E se você gostou mesmo aí, deixe nos comentários, Walter, traga mais exercícios de Olimpíada, que se a galera perguntar, se a galera pedir exercício de Olimpíada, vou trazer aqui para vocês. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço, espero que você tenha gostado e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!